Gente, a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui online essa semana. Fui despertado essa semana para conversar com vocês aqui sobre algo muito importante, sobre uma parábola que está no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15. Essa semana eu fui despertado para falar sobre isso e eu quero só louvar a Deus pela vida dos irmãos que já estão entrando aí. Vou deixar para interagir com vocês lá no final, porque eu quero falar numa sequência que quem vem assistir depois possa ter pelo menos 20 a 30 minutos no máximo, 20 minutos no máximo, a cada dia que a gente vai discutir sobre as riquezas que estão nesse capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas. E eu queria ler um texto inicial aqui sobre esse capítulo, já começando do verso de número 1 ao verso de número 3, que diz assim a palavra do Senhor: E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola, dizendo... Até aqui nós queríamos refletir sobre essa parábola, que está no capítulo 15, todo de Lucas. E nós vamos começar do verso 1 ao verso 3, onde contextualiza o motivo da parábola. Eu queria que aqueles que parassem para nos ouvir entendessem uma coisa interessante sobre o que Jesus falou, o que Jesus usava como artifício para trazer as verdades do reino, as verdades do céu. E sempre que acontecia algo, ele usava os recursos da parábola. Os recursos de parábola, de falar em parábolas de Jesus, fazia parte de uma profecia que os profetas já referiam a ele no Antigo Testamento. Diziam os profetas que ele, por muitas vezes, falaria em parábolas. E o interessante desse falar de Jesus em parábola é que as pessoas que precisavam entender a parábola, elas entendiam a parábola tranquilamente. Quem precisava ouvir ou entender a mensagem da parábola, essas pessoas entendiam. No entanto, aqueles que se achavam sábios, se achavam entendidos, se achavam melhores, ao ouvir a parábola, eles não entenderiam a parábola, porque a parábola surgiria como um mistério para eles. Então, enquanto a parábola, a forma de Jesus falar, essa forma que ele falava, atingia um público que absorvia bem a mensagem, a outro público, essas parábolas, elas ocultavam verdades. E dada essa explicação profética do Antigo Testamento, a respeito de Jesus, e por ele falar muito em parábolas, e a forma como ele falava, me despertou o coração para tentar entender melhor o que ele estava querendo dizer em várias parábolas. E quando a gente chega aqui em Lucas, capítulo de número 15, a gente vai se deparar com um capítulo muito rico, um capítulo muito lindo, que fala de 3 parábolas, digamos, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, como queira. Esse capítulo 15 de Lucas, ele vem como um capítulo completo falando sobre a salvação. E eu li comentários sobre ele, da Espada Cortante, de Kenneth Bailey, de outros comentários falando sobre essa parábola, e eu ouvi os comentaristas falando sobre ela, dizendo que ela não consegue, por mais que você leia ela, por mais que você fale sobre essas parábolas, você não vai conseguir tirar tudo dela, de tão profunda que ela é.
Então essa semana a gente vai imergir nessa parábola, a gente vai mergulhar nessa parábola, tá certo? E eu gostaria hoje de falar exatamente sobre o que motivou Jesus a falar sobre isso. O verso 1 e 2 fala de dois públicos que estavam próximos de Jesus. Os dois públicos eram, o primeiro está no verso 1 do capítulo 15. Publicanos e pecadores vinham ouvir Jesus. O verso 2 diz que fariseus e escribas vinham e murmuravam, porque Jesus recebia os pecadores e, sobretudo, comia com eles. Então, a nossa realidade, irmãos, aqui do Oriente, ou melhor, do Ocidente, é um pouco diferente daquela realidade de lá. Então, hoje, você convida uma pessoa para jantar na sua casa, ou você vai comer com alguém. Hoje, muitas vezes, as pessoas fazem esse tipo de coisa, né? Um banquete, um lanche, ou se reúne para comer com alguém, e quem está à mesa, quem está presente, a nossa realidade é que quem está presente é irrelevante. Às vezes as pessoas convidam até as pessoas que elas não gostam para estar na mesa, para estar presente, ou vai a esses ambientes, né, em que as pessoas comem junto, pessoas que até mesmo você não se relaciona bem. Só que na cultura deles lá, convidar alguém para a mesa, convidar alguém para sua casa, era algo de extrema honra, era algo de extrema, digamos assim, de extrema estima que essa pessoa tinha por elas. O fato de Jesus convidar pecadores para estarem na sua mesa, isso conflitava muito com os fariseus, porque existiam provérbios na época, existiam falas na época que dizia que não se deveria perder tempo com pecadores, não deveria perder tempo com esse tipo de gente, de não ser influenciado por esse tipo de gente. Só que o que eu acho interessante é que os pecadores vinham para ouvir a Jesus. Não era Jesus que ouvia os pecadores, eram os pecadores que ouviam a Jesus. Logo, a influência estava com quem a palavra estava. Não era Jesus que era influenciado por pecadores, era Jesus que influenciava os pecadores. E Jesus muitas vezes estava na sinagoga junto com mestres, com pessoas que tinham conhecimento, com fariseus, né? Mas a maioria das vezes em que Jesus vai se relacionar, no sentido de comer, de convidar para vir para casa, de receber, é exatamente esse público aqui. Jesus ele é considerado por alguns teólogos como um salvador inclusivo, ele inclui as pessoas. E aqui no verso 1, os pecadores, né, e os publicanos estavam na sua casa para ouvir a ele. E o verso de número 2 fala de uma recepção e de um banquete. Verso 2 diz que os fariseus murmuravam porque Jesus recebia eles e comia com eles. Existem 3 coisas aqui que eu gostaria de destacar aqui para vocês. É que aqui está a ideia de Jesus hospedar pecadores. Em uma versão diz que ele hospeda pecadores. Está a ideia, a segunda ideia, a ideia de convidar os pecadores. E exatamente a ideia de comer com pecadores. Isso aqui, irmãos, isso aqui é muito maravilhoso. Porque a gente precisa reaprender isso. O Espírito de Deus me trouxe para essa semana para a gente imergir isso. Que a gente está precisando reaprender essas coisas. Sabe? Que parece que o cristianismo, né, quando eu digo cristianismo, eu estou falando no sentido de religião. Parece que a gente esqueceu de algumas coisas. O cristianismo, ele tem o evangelho. Ele tem coisas do evangelho. Mas me compreenda,
O evangelho não se resume ao cristianismo. Por quê? Porque quando você transforma o evangelho numa religião, ele passa a atuar na vida das pessoas apenas como meras obrigações, como meros fazer, observar isso, observar aquilo. E os homens muitas vezes mudam essa questão do evangelho. E quando eu agrego ao cristianismo pensamentos que excluem as pessoas, quando eu agrego ao cristianismo, à minha religião, ao meu segmento, pensamentos que excluem pessoas, que desejam o mal de alguém, que de certa forma afastam as pessoas, eu posso estar incluso em qualquer movimento, menos naquilo que o evangelho faz, menos do que aquilo que Jesus faz. Perceba, as pessoas estão na casa de Jesus. Jesus, ele tinha uma casa, irmãos. Está no Evangelho de Marcos. As pessoas estão na casa de Jesus. E enquanto uns estão ouvindo a ele, outros estão murmurando contra ele. Então, Jesus, ele pega aqueles que estavam marginalizados, né? Marginalizados no sentido de excluídos, pecadores, publicanos. Irmãos, era uma desonra comer com um publicano naquela cultura. Mas Jesus faz questão de estar com esse povo. E isso, nós hoje, cristãos evangélicos, quer seja católicos, ou quer seja qualquer movimento que você está falando, que tem como referência ao Cristo, a gente precisa reaprender essas coisas. Por quê? Porque quando acontece alguma coisa com alguém, só basta alguém mudar de congregação, sabe? Às vezes a pessoa está congregando com você na mesma igreja, né? Na mesma instituição, e só basta a pessoa mudar de congregação, que a pessoa passa por você na rua e não fala com você. Parece que a pessoa mudou a pele, parece que a pessoa virou Se eu estiver mentindo, pode vir aqui no comentário, no vídeo aqui depois e corrigir. Então, muitas vezes, só pelo fato de alguém mudar a congregação ou a denominação, o que quer que seja, as pessoas passam por fora, dá a volta, não falam com você, sabe? É um evangelho que é um cristianismo que exclui. E eu vim essa semana aqui, pelo Espírito de Deus, eu sei que esse vídeo vai alcançar muita gente, muitos lugares, tá certo? Para a gente reaprender isso. Jesus, irmãos, ele incluía tanto publicanos e pecadores, que o texto diz em algumas ocasiões, a Bíblia fala, que ele fazia questão de ir na casa de publicano. Ele vai e salva Mateus, ou Levi, aquele publicano, né, desprezado. Jesus vai na casa dele, né, participa ali com ele. Jesus faz questão de, no seu último momento, na sua passagem para chegar já no Calvário, já para ir para Jerusalém, eram os últimos momentos dele, ele faz questão de passar por Jericó, e lá na passagem por Jericó, ele faz questão de ir à casa, tem muitas casas ali, mas ele faz questão de ir na casa de Zaqueu, o publicano. Jesus, ele inclui essas pessoas, ele não exclui. Enquanto os religiosos estavam dizendo assim, não se come com pecadores, não se fala, não se cumprimenta publicanos, Jesus fazia questão de ir nessa contramão, de ir nessa direção contrária. O evangelho é esse, não é aquele que exclui, é aquele que inclui. Sabe? Aí Jesus, ele, nessa sua inclusão, ele comia com eles, ele colocava a mão no mesmo prato, sabe? Aqui hoje a gente não divide o pão, né? Como eles dividiam. Molhava o pão lá, comia o seu pedaço, passava para o outro comia do mesmo pão. O banquete, a gente precisa aprender desses banquetes da época para entender quem é Jesus. Quem é esse Jesus que nós estamos falando aqui? O Jesus que inclui. Quando Jesus fala de modelo de oração, ele faz questão de colocar como modelo de uma oração que Deus ouve
lá em Lucas capítulo 18, ele faz questão de colocar um fariseu e um publicano para orar. E ele fala essa parábola e coloca o fariseu e o publicano do lado. E a oração, ele faz questão de destacar que a oração que Deus ouve é a oração do publicano. Aleluia! Jesus, ele inclui essas pessoas no seu ciclo social de tal maneira que ele usa uma parábola. Quando ele vai usar a parábola falando de amor ao próximo, sabe, de amar ao outro, ele usa a figura do sacerdote, do levita, e usa a figura do samaritano. A parábola do bom samaritano, quantas coisas aquela parábola do bom samaritano tem para nos ensinar. Irmãos, o samaritano, ele fazia parte daquela oração que os fariseus faziam, né, de gratidão, de ter nascido. Eu agradeço por ter nascido judeu, agradeço por isso, e agradeço por não ter nascido samaritano. Então essas pessoas que eram excluídas daquele grupo religioso, Jesus fazia questão de colocar nas suas mensagens. E no exemplo de amor ao próximo, Jesus coloca o samaritano que vai passando, que cuida do homem, que paga as coisas para o homem, que sabe, vai lá na hospedagem, que dá do seu dinheiro para aquela hospedaria, que se faltasse alguma coisa, ele iria colocar. Então Jesus coloca essas pessoas dentro da sua mensagem, dizendo assim: eu não excluo ninguém. Tá certo? Então, eu estou falando da mesa hoje. Jesus vai falar sobre as parábolas. Sabe, irmã Edna, que chegou aí, missionária? É um privilégio ter você aqui, irmã Delaías, a irmã Ana e os demais que estão aí. Na parábola aqui, dessas 3 parábolas, que é uma só, que vamos explicar amanhã melhor para vocês e durante essa semana, ele vai falar sobre um pastor, ele vai falar sobre uma mulher e ele vai falar sobre um pai. Interessante que essa coisa de Jesus estar à mesa com eles remota à questão da intimidade, faz referência à questão de incluir, de trazer para perto. Então, o fim da ovelha, o fim da moeda, o fim do filho é de trazer para casa. Sabe, alguém vai ouvir esse vídeo aqui depois, e eu quero dizer para você que está me ouvindo, eu não sei qual é o que está passando pela sua cabeça, pela sua mente, mas o que eu quero dizer aqui nessa semana para você é que Jesus te inclui tanto nos projetos dele, Jesus te inclui tanto nas coisas referentes a ele, nas coisas referentes ao reino de Deus, que o propósito dele é que sexta-feira, é que no próximo domingo, você que está longe, ele te traga para sua casa. Sabe, as pessoas passam por você, talvez não lhe olhem com, não sei, te excluam. E o Salvador parou-nos nessa semana para dizer que é ele que vai te trazer para a sua mesa, que vai te trazer para a sua casa, e que vai cear com você, e que vai comer com você. Sabe? E isso é muito lindo, porque quando ele fala para uma igreja lá em Apocalipse, ele poderia ter falado muitas coisas para Laodiceia, que estava morna. Laodiceia estava, não era frio, não era quente, era aquela igreja, né, fria. Aí Jesus disse assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, ele ceará comigo. O propósito de Jesus é pegar aqueles que estão longe, aqueles que estão frios, aqueles que estão até mornos, de trazer para perto dele, de sentar com eles, de comer com eles e de conversar com eles. Essa semana Jesus vai conversar com você, tá certo? E isso vai ser feito no ambiente de uma mesa. É como se fosse uma mesa para estar com você, tá certo? Então, eu quero que você convide os seus amigos, quero que você convide a sua família para ouvir essa palavra. Porque daqui para sexta-feira nós vamos mergulhar nesse capítulo. E eu tenho muita revelação da parte de Deus nessa palavra, irmãos. Em Lucas capítulo 15, para compartilhar com vocês, tá certo? Então, os detalhes das parábolas, a parábola do bom pastor, a parábola da mulher com a moeda e a parábola do filho pródigo, vai nos trazer algumas lições que a gente precisa reaprender.
Então tem gente que está me ouvindo aqui hoje, que talvez esteja afastada do Evangelho, afastada dos caminhos do Senhor, afastada das questões de Deus por seus motivos. Mas eu quero dizer que essa semana é uma busca insistente de Deus e do seu Espírito sobre a sua vida. E eu quero dizer que Ele vai te encontrar. Essa semana vai ser uma semana em que Deus vai gerar sede no coração de alguém. Glória a Deus. E Ele vai te dizer que não excluiu você dos seus projetos. Tu é teimoso, tu é teimosa com Ele, mas Ele faz questão de acender luzes, de descer para degraus, de esperar na porta, de andar por desertos, e essa busca por você não acaba. Então essa semana Jesus te inclui, tá certo? Hoje nós falamos sobre essa coisa de estar à mesa, de um Jesus que inclui. Então quando você quando pensar nas coisas de Deus, não pense nisso como uma instituição, como religião, mas pense nisso como, sabe, como vida, como viver, como estilo de vida. Sabe, irmãos, meus queridos irmãos, pense nisso como um estilo de vida. Religião está mais para a ortodoxia, mas o reino está mais para a ortopraxia. Então algumas coisas precisam deixar de ser teoria e precisam tentar na nossa vida entrar na questão da prática. Tá certo? Então essa semana, Deus, glória a Deus, Ele vai nos trazer para perto dEle, para nos tirar. Eu vou falar sobre coisas que talvez nos tirem um pouco da ortodoxia, mas vai nos colocar dentro da ortopraxia, tá certo? E a gente vai entender aqui o que Jesus quis falar sobre essa parábola do capítulo 15 de Lucas. Irmãos, essa parábola do capítulo 15 de Lucas é o resumo da salvação de Deus. Fala de salvação, é a salvação de Deus. Essa parábola do capítulo 15 de Lucas, ela fala sobre restauração espiritual. Sabe, essa parábola do capítulo 15 de Lucas, dessas 3 parábolas, que é uma só na verdade, ela fala de inclusão, de chamamento, ela fala de amor, ela fala de perdão. E é isso que Jesus tem para você durante essa semana. Quem não puder assistir amanhã, pode assistir depois, irmão Gilson, pode assistir, pode retomar. Vou estar falando 20 minutos no máximo, para que não canse os irmãos consigam assimilar aquilo que a gente quer falar, tá certo? Apesar de não dar para a gente esgotar esse assunto, porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, tá bom? Então, para hoje, Jesus ele senta, hospeda, convida e come com pecadores. Jesus não te exclui, Jesus te inclui. Eu quero saudar os irmãos que estiveram aí, a irmã Edinalva, o irmão Gilson, o irmão Rafael Silva, você que é bênção, Rafael, pregador do Evangelho, missionária Edna Dantas, da biblioteca, né, Edna? Aqui é só um Google, né, um Google na moda antiga. Deus abençoe. O irmão Diego Santos, irmão Delaías, também te admiro, meu querido. Deus tem um projeto lindo na tua vida. A irmã Carmen Câmara, o irmão Fábio Ferreira, irmã Edinalva, o Nilman Matias ali da nossa congregação, irmã Ana, irmão Alice. Deus os abençoe. E todos os outros que virão ouvir essa palavra depois. Então Jesus ele está na contramão de tudo aquilo que exclui. Ele está incluindo pessoas nos seus planos. E você que parou para ouvir essa palavra, você faz parte das pessoas que Ele quer ter na sua mesa, quer ter assentado com Ele. Porque enquanto alguns o honram com os lábios, e o seu coração está distante, Jesus ele volta-se para o coração de alguém, de pessoas que têm intenção de buscá-lo, e está dizendo para você: continue, tá certo? Porque o reino fala disso. O reino fala disso, de inclusão, de você fazer parte. E quando você sentar nessa mesa, glória a Deus, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui na minha casa. Quando você sentar nessa mesa, não fique tímido não. Não se intimide. Pode estender a sua mão à mesa, pode pegar o que tem lá,
que é isso que Deus vai fazer essa semana. Você pode se sentar, você não pode ficar tímido. Eu posso pegar isso aqui, Jesus? Jesus não precisa nem dizer para você. Ele está dizendo, pegue. Esse banquete foi preparado para você. Tá certo? Deus te abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. E em nome de Jesus, até amanhã nesse mesmo horário. Estamos aqui às 18 horas falando sobre essas coisas do reino. E que Deus ilumine-nos sobre isso. Tá bom? A partir de amanhã a gente começa realmente a tratar sobre a parábola. Irmão, tem muita coisa linda que eu recebi de Deus, que eu gostaria de estar com você até na sexta. Tá bom? Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.